Atlântida no Reino das Trevas. Roger Bottin Paranhos. Capítulo 6. Um triângulo dentro de outro. 2 semanas tinham se passado desde o atentado de Ravenna. Apesar de minha rápida recuperação, eu ainda andava com passos lentos e demonstrando cansaço. Raramente saía de meus aposentos, apenas fazia isso para cumprir os compromissos mais urgentes. Eu passava o dia sentado em uma confortável poltrona, apreciando a natureza e meditando sobre o futuro que nos aguardava. As mulheres que viviam em meu apartamento mantinham-se distantes, respeitando meu recolhimento, porém ansiosas para conversar e, assim, tirarem-me daquele depressivo estado de espírito. Parecia que só eu tinha olhos para a tragédia que se avizinhava. Arnak e Rio viviam reclamando de que eu parecia um velho fatalista, vaticinando dor e sofrimento para nossa terra. No entanto, os sinais eram claros para aqueles que tinham olhos para ver. Os atlantes de boa índole afastavam-se para os campos, procurando ter uma vida distanciada da turbulenta capital, enquanto os que tinham tendências antifraternas passavam seus dias de forma inútil, em gozo infinito, sempre procurando obter rendimentos sem trabalho, explorando os mais fracos para financiar seus vícios. As atividades intelectuais, pouco a pouco, deixaram de existir. Os filósofos, cientistas e todos aqueles que desenvolveram uma sociedade altamente tecnológica da grande ilha agora davam espaço para políticos ociosos e mesquinhos. A crença no Deus único havia sido abandonada pela fé pagã de cultuar vários deuses, alguns com aparência humana, outros com forma de animais. Foram criadas lendas e figuras mitológicas para o culto politeísta que crescia em meio à nossa sociedade. Essas transformações foram tão fortes no novo perfil do povo de Atlântida que essas crenças se enraizaram entre os gregos, que receberam a migração de alguns atlantes antes da submersão da grande ilha. Inclusive, o nome de nossa terra, Poseidon, foi personificado como uma divindade entre os novos atlantes. Posteriormente, o deus Poseidon ficou conhecido como Netuno, o deus dos mares dos humanos. Outro exemplo claro de nossa decadência era a mudança do regime de governo. A democrática sociedade atlântica passou a ser governada por 2 cruéis ditadores, Gadeir no Ocidente e Atlas no Oriente. O desfecho disso era inevitável. O espírito criador não permitiria que continuássemos colocando o planeta em risco com nossos avançados conhecimentos sobre o vril e com o estudo do Sol Negro, o temível raio de antimatéria que estávamos a um passo de dominar. Apenas uma gota de antimatéria poderia resultar em uma bomba de 20 quilotons, dependendo de sua frequência de aniquilação. Em breve, teríamos poder para destruir o planeta, independentemente do vril, do qual perdíamos o domínio paulatinamente. A civilização atlântica, a cada ano que passava, flertava mais perigosamente com o caos. Meus pais falavam, quando eu era apenas uma criança, que uma bola de fogo surgiria nos céus, anunciando o momento em que o fim estaria próximo. Naqueles dias em que estava convalescendo, eu ficava até altas horas acordado, bebendo guaianás e olhando para a abóbada celeste, procurando o astro que deflagraria o apocalipse atlântico, como se eu o estivesse chamando para mim. No fundo de minha alma, desejava que ele se chocasse contra o meu peito para causar a mesma desintegração total que Evelyn sofrera. Eu respirava o ar puríssimo da floresta atlântica e batia no peito dizendo com voz rouca: venha e cumpra o seu papel, demônio dos céus. Em uma dessas tardes de profunda reflexão, recebi uma mensagem de Arnak e Rio, comunicando que eles haviam sido convocados por Gadeir para realizar uma expedição com outros sacerdotes do Vril, em um campo de batalha na região fronteiriça entre os 2 reinos. Não dei importância a isso, apesar de evitarmos ao máximo nos distanciar, já que a nossa segurança dependia de estarmos sempre unidos. Passadas algumas horas, comecei a refletir sobre isso e senti um mau pressentimento, e ele não demorou a se confirmar. Sem se anunciar, Gadeir apareceu ao meu lado, burlando a atenção dos guardas que se mantinham imóveis à entrada de meus aposentos, provavelmente hipnotizados pelo astuto líder da raça branca. Aquele ser sinistro, com longos cabelos brancos, sorriu maliciosamente e me perguntou: como está você, Andrei? A recuperação do atentado está sendo satisfatória?
Eu fiz um esforço para me posicionar na cadeira e ele complementou com um tom irônico, ao perceber minhas expressões faciais de desconforto ao menor movimento. Ah, percebo que não. Demonstrando não estar satisfeito com aquela invasão à minha privacidade, perguntei-lhe: O que você deseja, HDI? Não creio ter deixado de cumprir nenhuma tarefa que me compete. Estou necessitando de repouso. Diga o que deseje e deixe-me descansar. Ele ergueu as mãos e falou com malícia, mas parecendo uma serpente traiçoeira. Percebo que não sou bem-vindo. Eu o fuzilei com o olhar e disse: Não é difícil perceber isso. E, pelo que vejo, você afastou o Rio e Arnak daqui para aproveitar-se de minha fragilidade. E, aproximando-me dele, concluí com os dentes cerrados. Não tenho medo de você, HDI. Não amo a vida. Viver ou morrer para mim nada significa. Tenho a certeza de que se você tentar algo, pode até me matar, mas sairá fraco daqui, abrindo brechas para Atlas desequilibrar definitivamente a balança do Vril a favor dele. Será o fim da guerra e, consequentemente, seu fim. HDI se irritou profundamente com minha ousadia e falou claramente: Vou pagar para ver, crápula maldito. Jurei pelo que há de mais sagrado que vingarei a morte de Maia e vou cumprir essa promessa agora mesmo. Ele se levantou para concentrar o Vril em suas mãos e executar o golpe final. Eu sabia que não teria chance, ainda mais no estado debilitado que me encontrava. Em uma última alternativa, ameacei-o com o único trunfo que tinha em mãos. Somente eu sei os segredos da Grande Pirâmide. Matar-me será enterrar definitivamente o potencial que lá se encontra para vencermos a guerra. HDI gargalhou e disse: Passei os últimos 20 anos a devassando e, assim como você, já descobri tudo o que me poderia ser útil. Se não o matei antes, foi pelo peso da balança do Vril. Mas cansei de você, Andrei. Meu ódio por ti é maior que minha prudência com relação à guerra. Eu, então, percebi que não teria mais chance nenhuma de evitar o inevitável. Mesmo não estando em paz com o Espírito Criador, olhei para os céus e, em pensamento, entreguei minha alma falida ao Todo-Poderoso. Tentei ainda reagir uma vez mais, porém minha fraqueza era muito grande. HDI esboçou um leve sorriso com o canto da boca, percebendo minha fragilidade, sentenciou com cruel frieza, tremendo as narinas de ódio. Creio que você não fará falta nenhuma. Mesmo concentrando elevado poder sobre o Vril, você jamais o utilizou plenamente contra Atlas. Andrei, você é um maldito agente duplo. Sempre traiu seus irmãos de raça. Poderíamos ter evitado muitas mortes se você e seus amigos tivessem se dedicado com afinco às batalhas do Vril. As bombas magnéticas estão surtindo o efeito desejado sobre os exércitos de Atlas. E, além disso, muito em breve, dominaremos o Sol Negro. É uma questão de tempo para eu não precisar mais de sua força com o quinto elemento. Ele cerrou o punho, com os olhos chispando energia escarlate, e concluiu: Seus pais o estragaram, verme maldito. Formaram um filho fraco, por causa dessas filosofias espirituais baratas. Eu olhei em seus olhos e falei com raiva: Vá para o inferno, HDI. Mate-me ou morrerá por minhas mãos quando eu me restabelecer. Ele gargalhou e disse com ironia: Você vai primeiro, meu caro. Tenho certeza disso. Eu vi isso no espelho de cristal que você me ajudou a construir em meus aposentos. Depois de concentrar o quinto elemento por alguns segundos, ele preparou-se para dirigi-lo a mim, em sua terrível forma inversa. A grande energia era símbolo de vida e saúde, mas poderia ter sua força invertida para o mal, e era isso que os magos negros realizavam com excelência. Eu, então, respirei fundo e aguardei o golpe mortal, pensando: vivi para o Vril e morrerei por ele. Será esse o meu destino? Naquele momento, várias cenas passaram por minha cabeça, todas ligadas ao quinto elemento. Desde os momentos que antecediam minha encarnação no plano físico, com os mentores espirituais, preocupados com o poder quase absoluto que Evelyn e eu possuíamos sobre o Vril, a infância prodigiosa, as primeiras fantásticas curas, até mesmo no primeiro, as pesquisas que fazíamos para debelar os diversos tipos de câncer que consumiam os capelinos exilados, até chegar um momento extremo em que Evelyn foi morta. Naquele instante, minha mente parou e descansou. Com um breve sorriso no rosto, eu disse para mim mesmo: Amor da minha vida, eu estou indo ao teu encontro. Sei que não sou digno da luz, mas me ampara neste momento extremo.
Naquele instante, Gadeir disse a frase que povoava meus pesadelos. Morra, traidor. Ninguém te protegerá neste momento final. Naquele instante, lembrei-me de que tinha visto aquela mesma cena em meus sonhos. Definitivamente, era o meu fim. Sim, era inevitável. Tudo estava se confirmando. Entretanto, aquele que rege nossos destinos e está presente em toda a criação parecia sempre me oferecer insólitas surpresas. Mesmo eu não sendo um filho digno de orgulho à grandiosa obra, ele insistia em me manter no palco da vida humana. De alguma forma, ele, que tudo vê, desejava que eu vivesse tudo aquilo, cada segundo, cada instante, até o desaparecimento total da grande ilha nas profundezas do oceano. Talvez, por causa da forte emoção, entrei em estado alterado de consciência e vi o rosto suave de Evelyn sorrindo para mim, dizendo: Andrei, meu querido, ainda não chegou o teu momento. Aproveite esses instantes que ainda te restarão no mundo humano para retornar ao caminho da luz. Naquele mesmo instante, Gadeir arregalou os olhos assustado, surpreendendo-me e fazendo-me perder o contato com Evelyn. Eu olhei para meus lados e lá estavam elas, em seus postos, como sempre estariam nos anos seguintes. Sol em pé à minha esquerda e Lua à direita, com os braços cruzados sobre o peito. As duas belas e exuberantes mulheres já vestiam os magníficos trajes dos magos negros do Vril. As roupas negras brilhantes, coladas em seus corpos curvilíneos e sensuais, viriam causar na sociedade atlântica uma verdadeira fascinação nos anos seguintes, tornando-as lendas vivas da beleza. Em alguns pobres desavisados, até mesmo renderiam paixões enlouquecedoras, levando-os à loucura ou até mesmo ao suicídio. A única diferença entre elas e as demais sacerdotisas eram os calçados. Todas usavam botas até a altura dos joelhos, mas elas calçavam sandálias delicadas de salto alto. Lua utilizava uma prateada cravejada de diamantes raríssimos, e Sol uma dourada, com detalhes em ouro e cálculo puro, o ouro dos deuses. Acredito que boa parte do encantamento que elas causavam nos homens e até mesmo em algumas mulheres estava na beleza indescritível de seus pezinhos, que colocavam todos literalmente de joelhos, embevecidos por uma louca fascinação. Ao descobrirem esse poder que possuíam, além do proporcionado pelo Vril, passaram a manipular as pessoas conforme nossos interesses. Enquanto eu necessitava utilizar-me de requintados recursos hipnóticos, as gêmeas apenas miravam de forma insinuante os olhos em suas vítimas para terem amplo domínio sobre elas. Somente as duas, entre todos os sacerdotes do Vril, não utilizavam as roupas completamente negras, com a capa escarlate. Gadeir não contava nesse aspecto porque ele se achava mais que um sacerdote do quinto elemento. Ele acreditava ser o grande rei de Atlântida e, portanto, vestia-se com túnicas esquisitas, que mais o assemelhavam a um ser extraterrestre andrógeno. Lua descruzou então os braços sobre o peito, mostrando a beleza de seu busto escultural, coberta apenas pela blusa negra com elegante decote, semelhante à de sua irmã, enquanto o Sol brincava com o Vril em suas mãos, indicando o poder incontestável das duas. A morena sedutora olhou profundamente nos olhos de Gadeir e falou com sua voz rouca, que era extremamente poderosa quando está virada, mas de uma sensualidade notável quando apaixonada. Você deve ser Gadeir. Lembro-me de que Andrei e os grandes mestres nos escondiam de você, quando éramos crianças. Eles queriam evitar que nosso poder caísse em suas mãos. O terrível líder da raça branca sorriu e modificou suas intenções, pois percebeu que eu poderia trazê-las para seu lado na guerra. Em seguida falou: as famosas gêmeas, que felicidade tê-las aqui na capital. Imaginei que vocês estivessem escondidas com Artemis e Nasser, caso realmente existisse. Eu suspeitava da existência de vocês, mas nunca tive a confirmação. Vocês foram muito bem ocultadas de minha visão. Nunca as senti verdadeiramente, apesar de suspeitar de que uma poderosa força do Vril encontrava-se longe de meu alcance. Depois de disfarçar por alguns segundos, ele voltou a falar. Eu estava aqui, fazendo companhia ao nosso Andrei. Fico feliz de que ele esteja se estabelecendo e sendo bem cuidado. Bem, agora preciso ir. Espero poder vê-las na próxima reunião de sacerdotes do Vril. Vocês terão destaque em nossa sociedade e possuirão tudo o que desejarem. Basta pedirem e serão atendidas prontamente.
Sol sorriu com a atitude vil de Gadeir e respondeu com um sorriso irônico. Nós faremos tudo o que o Andrei desejar. Acho que você precisa dele mais do que imagina. O líder da raça branca esboçou um sorriso pálido, ressaltando ainda mais as marcas de expressão de seu rosto, e respondeu com voz pausada e cínica. Certamente, minha querida. Andrei é um dos mais valorosos sacerdotes nessa batalha. Jamais atingiremos nosso objetivo sem a cooperação dele. Temos só em pensar que poderíamos ter ficado sem ele após o atentado que sofreu. Sol fez uma expressão de escárnio e murmurou. Sei. O terrível mago das sombras pingarreou e disse, retirando-se. Agora preciso ir. Assuntos urgentes reclamam minha atenção. E, discreto como chegou, saiu em passos rápidos por uma porta pela qual não entrou, causando estupefação nos vigilantes. Assim que ele se retirou, as meninas relaxaram e correram para meus braços, com um sorriso infantil em seus rostos. Ficamos abraçados em silêncio por vários minutos. Minhas meninas estavam de volta aos meus braços. Porém, agora não eram mais crianças, mas sim duas mulheres exuberantes. Eu sentia uma energia diferente nas cinturas delas, que estavam envolvidas por meus braços. Não existia mais aquela energia infantil, isso uma vibração feminina, febril ao me abraçarem. E aquela sensação me levou a um sentimento imenso de bem-estar. Eu poderia ficar a noite inteira ali, abraçado a elas. Nossos chakras básicos entraram em sintonia e imediatamente começaram a realizar trocas de energias. Eu precisava daquela energia telúrica para restabelecer-me. Uma verdadeira sensação de viver pulsou novamente em meu coração, e Lua, não se contendo mais, beijou meus lábios de forma ardente e apaixonada. Logo depois, Sol fez o mesmo gesto. Eu olhei para ela surpreso e perguntei: Mas o que significa isso? Lua não me deixou prosseguir e respondeu com firmeza: Significa que seremos suas esposas. Não somos mais crianças. Viemos para cá a fim de cumprirmos nossos destinos. Eu estava demasiadamente cativado por aquelas duas belas e estonteantes mulheres que pareciam irradiar a energia dos astros que representavam seus próprios nomes. Os longos cabelos louros de Sol e os escuros de Lua, os traços idênticos, com exceção apenas do tom de pele, muito claro em Sol e levemente moreno em Lua, os olhares angelicais e ao mesmo tempo sensuais, as mãos belíssimas, com as unhas pintadas de vermelho, os lindos pés, com as belíssimas sandálias de salto alto, a silhueta feminina impecável, com curvas sedutoras, tudo isso aliado ao mais importante, nossa sintonia perfeita desde que elas eram crianças. O prazer de estarmos juntos e vivermos todos os pequenos detalhes da vida com a sintonia e a cumplicidade que eu só havia sentido ao lado de Evelyn. Todos esses fatores me levaram a não relutar em aceitar aquele convite inusitado. Além disso, nossa união faria com que meu poder com o Vril ficasse ainda maior, afastando definitivamente a ideia de Gadeir de atentar contra minha vida novamente. Sol, Lua e eu formaríamos um novo triângulo de forças que se inseriria no triângulo que já existia, Arnak, Rio e eu. Esses últimos poderiam talvez mudar de ideia no futuro e apoiar Gadeir, abandonando-me, mas as gêmeas jamais fariam isso. Eu concordei com elas entre beijos e abraços. Naquela noite, dormimos juntos pela primeira vez e ali selamos nossa união, como uma relação amorosa intensa que durou até o sol nascer. Mesmo com a saúde debilitada, parecia que o contato íntimo com as gêmeas me nutria com uma força desconhecida, mais poderosa que o próprio Vril. No dia seguinte, o restabelecimento de minha saúde fora acelerado de forma impressionante, quase me levando à cura completa, apesar da intensa atividade sexual da noite anterior. Fizemos amor com trocas energéticas por todos os poros de nossos organismos. Entre beijos e abraços, selamos nossa união definitiva e incondicional. Por meio de olhares, identificamos nossas almas como plenamente afins, almas trigêmeas, por assim dizer. A partir daquele instante, estabelecemos uma ligação que duraria não apenas aquela única vida, mas sim milênios. Lua e eu dormimos até o meio-dia, mas Sol mal pregou os olhos, completamente entregue à sua paixão. Envolvida pelos pensamentos felizes, ficou tocando harpa serenamente, sentada no divã da sacada de meu apartamento, com suas torneadas pernas louras para o alto. Pela tarde,
Lua fez um sinal para os guardas para que eles desalojassem todas as mulheres de seus aposentos, acomodando-as em outros apartamentos do grande prédio, ou então levando-as de volta às casas de seus familiares. Eu fiz uma expressão de contrariedade, indignado com aquela prematura intervenção de Lua em minha vida. Ela sorriu e disse: "Não fique assim, meu amor. Posso garantir-lhe que você nunca mais pensará em nenhuma outra mulher enquanto minha maninha e eu estivermos ao seu lado. Se eu estiver enganada, pode trazê-la de volta, não nos importaremos." Naquele momento eu nada disse, mas pensei que era exatamente isso que faria, caso elas não me completassem. Mas as gêmeas eram especiais. Tanto me completaram que, como já disse, ficamos unidos no astral por milênios, após a submersão da grande ilha. Creio que foi um dos mais longos casamentos da história. Eu só fui suspenso porque necessitávamos trilhar novas, diferenciadas experiências evolutivas, em futuras existências no plano físico. Todas as minhas mulheres terminaram aceitando, com o tempo, que as gêmeas e eu nos completávamos de forma absoluta e abriram mão de minha companhia sem mágoas. Somente Electra, com seu poço sem fim de rancor, mantivera-se em permanente estado de guerra contra nós. Seu ódio contra mim aumentou ainda mais, e o ciúme e a inveja que tinha das gêmeas ultrapassavam todos os limites do bom senso. O rancor e a mágoa são venenos que corroem a própria alma de quem os cultiva. Electra parecia viver para alimentar esses sentimentos, perdendo a oportunidade de evoluir espiritualmente e crescer como pessoa. Deixava de ser feliz por viver em função dos outros, esquecendo-se de si mesma. Fora abençoada com o domínio sobre o vril, mas jogou tudo fora por ter uma alma doente. Se Deus tivesse lhe dado uma vida longa nessa existência, certamente ela não teria como usufruir de tais anos, já que envenenava a própria alma todos os dias, precipitando a falência de seu organismo. 6 semanas depois, eu estava totalmente recuperado do atentado que sofrera. Sol, Lua e eu passamos a deslumbrar os eventos da decadente sociedade atlântica. As gêmeas pareciam duas princesas, e eu parecia o rei que fora abençoado com tão magnífica companhia. Além da beleza, elas eram muito inteligentes, sendo Sol uma artista nata. Cantava, dançava, representava com um desembaraço notável, cativando todos ao seu redor, praticamente enlouquecendo-os com seu talento. Lua, por sua vez, era uma escritora de mão cheia. Seus conceitos filosóficos, poemas geniais, em poucas palavras, e as músicas que compunha para a irmã cantar eram de uma profundidade, de uma sabedoria que causavam um espanto, mesmo em uma sociedade que vinha perdendo seus valores nas últimas décadas. A adorável morena também tinha uma personalidade forte nos debates filosóficos, encantando a todos, principalmente as pessoas mais maduras, que ainda mantinham os bons valores apesar de tudo. Isso foi fundamental para ela não sofrer demasiado preconceito por causa de seu tom de pele e da cor dos cabelos, semelhantes aos de nossos inimigos da raça vermelha. A beleza encantadora e a sabedoria que impunha respeito foram determinantes para ela ser aceita em meio a uma sociedade que se tornava cada dia menos caridosa e fraterna com aqueles que eram diferentes sob algum aspecto. O preconceito havia brotado na sociedade atlante desde a chegada dos capelinos e viria a tornar-se, infelizmente, uma constante em nossa humanidade até os dias atuais. Até mesmo Gadeir, que era extremamente racista, respeitava Lua por sua inteligência, beleza e, principalmente, pelo poder com o vril, que ele cobiçava como ninguém. Arnak ficara chateado comigo por eu abandonar o mundo das conquistas e me atrelar definitivamente às gêmeas. Entretanto, ele dizia daquele jeito só dele: "Andrei, meu irmão, você me decepcionou. Deixou-se seduzir pelo encanto das gêmeas. Mas creio que seria impossível não ceder. Ainda bem que elas só têm olhos para você. Não sei também se eu conseguiria resistir. E você sabe que abandonar as conquistas para mim é o mesmo que abandonar a vida." Eu sorri com o comentário hilário do amigo e o abracei. Depois lhe disse em tom fraternal: "Um dia você aquietará esse coração também, querido amigo." Ele sacudiu a cabeça e respondeu: "Acho muito difícil que isso aconteça. Arnak casado é Arnak morto." Rio gargalhou com as palavras do amigo mulherengo e disse: "Vamos, Arnak, vamos circular pela festa. Nosso amigo Andrei agora não pode mais nos acompanhar." E os dois então saíram abraçados. Eu não senti inveja deles.
Talvez eu já estivesse cansado daquela vida com minhas energias drenadas por causa daquela rotina extenuante. Desde que as gêmeas haviam chegado, parecia que minha vitalidade aumentara, assim como minha lucidez. Meu sono estava mais tranquilo, e apesar das intensas relações sexuais noturnas prosseguirem, agora parecia que eu adquiria uma verdadeira energia com a juventude e vitalidade das moças. Com as mulheres anteriores, isso também acontecia, mas com Sol e Lua parecia que eu tomava verdadeiras injeções de ânimo. Provavelmente por ser uma relação com sentimentos verdadeiros, e não apenas uma troca de energias sexuais. Ao contrário dos relacionamentos anteriores, em que eu era sugado e sugava como verdadeiros vampiros, com as doces gêmeas o processo era inverso. Eu me doava para elas, de todo o coração, e elas faziam o mesmo, tornando essa troca de energia algo verdadeiramente sublime. Elas rapidamente se adaptaram àquele mundo que, apesar dos valores mesquinhos, era divertido e interessante para quem apreciava boas festas e uma diversidade artística instigante. As meninas eram bem dinâmicas e criativas. O mundo infernal de Atlântida, no período das trevas, também tinha seu fascínio. E, como éramos almas ainda distanciadas da verdadeira busca, sentíamos-nos bem à vontade naquele meio. O mesmo desconforto que eu sentia por viver somente em meio aos templos e às meditações era compartilhado por elas. Nós parecíamos necessitar da vida desses dois mundos, luz e treva, para sermos felizes. Com a chegada delas, pude resgatar lembranças de meus pais, dos trabalhos que estavam sendo realizados em Candu e de tudo aquilo que amava, mas com o que fazia 20 anos que não tinha contato. Da mesma forma que hoje em dia é muito difícil uma pessoa espiritualizada ser feliz casando-se com alguém que não seja, naquela época eu sentia grande tristeza por não ter com quem conversar sobre tudo aquilo que tinha feito parte de minha vida desde o nascimento. Algumas vezes eu fechava os olhos e parecia estar ouvindo Cristo ou Ártemis tecendo belos conceitos sobre a beleza da vida quando as meninas falavam. As expressões, o modo de falar, os elevados conceitos de vida que permearam a infância delas e também a minha me transportavam para um reino de paz e alegria. Eu havia voltado a ser feliz, como há muito tempo não era. Um franco sorriso começou a visitar meu rosto com mais frequência, causando espanto naqueles que me temiam e raramente tinham me visto de bom humor. A presença das meninas fez com que minha alma vibrasse em uma esfera mais iluminada, mesmo reinando em trevas. Elas nunca questionavam o fato de eu viver sintonizado com o lado sombrio, mesmo com o coração sedento por luz, porque elas sabiam o que era isso, pois tinham vivido de fato essa experiência nas montanhas de Candu. Sabíamos que o caminho correto era o da luz, mas essa não nos completava totalmente, gerando frustração e infelicidade. Agora as gêmeas estavam livres para extravasar seus anseios e desejos que reprimiram durante todos aqueles anos. Lua até mesmo extrapolava alguns limites para os seus primeiros passos nas trevas, fazendo maldades gratuitas somente para demonstrar poder. Já Sol queria apenas curtir. Bastava não ficar entre ela e seus interesses para estar a salvo de sua ira. O poder do Vril era algo perigoso em nossas mãos. Enquanto tínhamos o acompanhamento dos mestres, não havia problemas, mas agora, livres de qualquer cerceamento e com poder ilimitado nas mãos, as coisas certamente fugiriam ao controle. E esse aumento de forças também fez crescer minha arrogância. Se antes eu já me achava poderoso, o que dizer agora, com o apoio incondicional das gêmeas? Com a saúde recuperada e as gêmeas, Arnak e Rio ao meu lado, terminamos nos tornando um partido poderoso dentro da estrutura de GDI. Além de abandonar a ideia de me matar, ele teve de passar a me bajular, fato que muito me divertia. Além disso, com as gêmeas ao meu lado na cama, minha segurança tornou-se total. Lua pouco dormia à noite. Ela ficava cantarolando em nossos ouvidos até dormirmos, com sua voz rouca e sensual. Depois, ficava escrevendo seus textos no silêncio da noite. Quando ela dormia, Sol já estava levantando-se com o astro-rei, que era sua fonte máxima de energia. Então, ela vigiava-nos até acordarmos, por volta das 11 horas. Lua dormia pouco, mas recuperava as energias plenamente, mesmo com curto repouso. Sol era mais dorminhoca, mas tinha energia fantástica durante o dia. Talvez por ser mais extrovertida, gastava mais energia e necessitava de um repouso maior.
Em algumas noites, eu acordava sobressaltado por causa dos pesadelos que continuavam a assaltar minha mente e virava assustado para o lado direito. Lá estava Lua, encostada no respaldo da cama, com as pernas encolhidas e escrevendo sobre os joelhos. Ela dizia, irradiando carinho com seus belos olhos negros: Durma, meu amor, está tudo calmo. Eu sorria para ela, puxava seu pé para perto do rosto e o beijava até entrar novamente em sono profundo. Nos raros momentos em que nós três dormíamos, ficávamos de mãos dadas, em profunda transfusão de energia e sentimentos. Se algo acontecesse a qualquer um de nós, todos acordaríamos. A primeira pessoa que Lua matou foi defendendo meu sono. Como nosso poder tinha se tornado muito grande com a força dos dois triângulos, como chamávamos, houve algumas tentativas de me assassinar que ocorreram à noite. E se eu dependesse de Sol nesse horário, estaria perdido. Sem um astro-rei nos céus, após dormir, ela ficava em estado sonambúlico. Era quase impossível despertá-la. Já a Lua era assim pela manhã, quando o satélite natural da Terra desaparecia com a claridade matutina. Naquele dia, a morena tinha ido até a sacada para respirar o ar puro da noite e percebeu, tarde demais, a aproximação de uma sombra em direção à nossa cama. Não haveria tempo de agir com o vril, portanto ela pulou como uma gata sobre o intruso, com uma faca na mão e perfurou seu pescoço de um lado a outro. Depois, apoiou levemente os pés sobre a cama e girou o corpo, arremessando-o no chão. Eu acordei com o estrondo forte da queda do corpo do assassino, e ela me disse de forma serena com o punhal ensanguentado na mão: Está tudo bem, meu amor, durma. Como meu espírito estava fora do corpo, atuando em outras esferas ao lado de Sol, apenas deitei a cabeça e voltei ao estado de sono profundo. Quando acordei pela manhã, não havia nem vestígios de sangue pelo quarto. Se Lua não confirmasse o atentado, acreditaria que teria sido apenas mais um terrível pesadelo, tão comum naqueles dias.